Então, eles são esses alcenos naturais, eles são formados por essas ligações, por essa estrutura aí, que são várias formações de ligação de isoprenos aí, como se fosse um polímero em que o monômero do terpeno é um isopreno, que é essa substânciazinha que compõe 5 carbonos na sua composição aí, 1, 2, 3, 4, 5, e com uma dupla ligação conjugada aí entre o carbono 1 e 2 e o carbono 3 e 4. Tá? Então, os terpenos, eles vão se ligando, ó, eles são formados através de ligação de várias moléculas de isopreno. Normalmente foi aqui que a gente parou na aula passada. Ele é formado por ligações desse tipo aqui, ó. Ligações do tipo 1,4, cabeça-cauda, um do outro lá, ó. Então, sempre vai ter ligação cabeça-cauda. Aqui é o exemplo do beta-caroteno, composto que é bastante presente aí na cenourinha, na beterraba, né? Então, aqui, ó, composto 1,4, composto, ligação 1,4 entre os terpenos. Isso daqui forma uma molécula inteira, gigantesca, mas existem também esses chamados terpenos irregulares, que são os que não possuem ligação 1,4, por exemplo, aqui, ó. A gente pode ver aqui, ó, esse tipo de interação 4,4. A gente vê também aqui uma interação do tipo aqui, ó, voltar no... A gente também vê uma interação aqui do tipo, ó, 2, 3, tudo bem? Então, não é regra. Na verdade, assim, existem várias regras que têm exceções e essa é uma regra que tem aí a sua exceção, tudo bem? Aqui, 3 moléculas diferentes aqui, né? Uma, aqui é o isopreno em si, aqui é o mirceno, formado por 2 isoprenos, e o limoneno, também formado por 2 isoprenos. Olha a diferença da estrutura. Uma é cíclica, né? A outra é totalmente aberta. Uma possui 2 duplas ligações, a outra possui 3 duplas ligações, e são aí exemplos de terpenos. Aí que a gente entra aqui na questão que a gente vai debater nessa aula, que é o quê? Que a gente aprende que os terpenos é a junção de vários isoprenos, né? Eu estou falando isso para vocês, que é a junção de vários isoprenos, e aí às vezes a gente pergunta assim, de onde vêm os terpenos? Aí a gente fala do isopreno, e isso daí é um pouco errado de falar. Na verdade, ele vem sim, tem o isopreno lá, a estrutura do isopreno, mas ele não origina de um isopreno na natureza, ele origina aí da chamada acetilcoenzima A. Gente, essa acetilcoenzima A, ela está em vários lugares. Um lugar que a gente vê ela é onde? Na bioquímica, quando a gente vê a acetilcoenzima A. Aonde que a gente vê ela? Na última parte da bioquímica, quando a gente tem aula. Responde aí para mim. Re, começa com Re. Vou escrevendo aqui, vamos ver se alguém vai colocar aí no R, E, S. Nada? T, I, R, A. Respirar. Professor, tá escutando aí que tem um problema aqui no meu áudio aqui. Agora eu vi. Então tá beleza. Gente, a acetilcoenzima A está presente lá na respiração celular, no ciclo de Krebs. No ciclo de Krebs, tá? E aqui também ela está presente nas plantas. Ela é uma enzima que é bastante presente aí nos seres vivos, a acetilcoenzima A. E aí a gente vai ver, ó, que existe um percurso de formação dos terpenoides aí, que é o chamado percurso do ácido mevalônico, que vai formar esse mevalonactona aqui, ou na verdade, ele vai ficar como um ácido mevalônico mesmo, que é o que a gente chama aí, tá? Ele é formado aqui, ó, por 3 acetilcoenzima A. Deixa eu dar um zoomzinho aqui só para a gente ficar vendo melhorzinho. Então, ela é que forma aí as 3 acetilcoenzimas A se ligando, elas formam esse ácido mevalônico, e o ácido mevalônico vai dar origem lá depois aos outros terpenos que a gente vai ver. Tudo bem? Vou dar o zoom aqui, mas deixa eu tirar. Vamos passar para o próximo slide já. Vou passar aqui. Então, vamos nessa. Então, olha aqui, o que acontece? Como que forma esse ácido mevalônico aí a partir da acetilcoenzima A? A aula de hoje tem um pouquinho de química orgânica, né? Lembrando que vocês já fizeram ali com a Anelisa a parte de parte de reações. Então, olha aqui, ó. 2 moléculas de acetilcoenzima A, uma vai agir como agente eletrofílico e a outra como agente nucleofílico. Elas vão
se interagir entre si para formar uma segunda molécula chamada acetoacetilcoenzima A. Como que ela é formada aí? Vamos ver por partes esse pedacinho. Qualquer coisa, se vocês não entenderem, pode me falar. Inicialmente, o que acontece? Ó, inicialmente, essa dupla do oxigênio aqui, ele pega um hidrogênio de uma enzima que vai estar lá, que é a acetilcoenzima A. Ó. Então, a dupla do oxigênio ataca um hidrogênio de alguma enzima, e aí ele fica protonado. Olha ele protonado aqui, ó, o oxigênio aqui, ele passou a ficar protonado aqui. Tudo bem? E ao mesmo tempo, quando ele faz isso, esse hidrogênio aqui fica mais exposto, porque agora ele não tem tanta carga eletrônica negativa na sua estrutura, e uma base de alguma outra enzima, um par de elétron de outra enzima, lembra que você está num ser vivo que tem várias enzimas e tem um sistema complexo, pega esse hidrogênio aqui, e essa dupla ligação, então, migra para este ladinho aqui. Por isso que aqui ficou ó, uma dupla e o OH lá em cima. Então, a acetilcoenzima A, ela vira essa estrutura aqui, ela sofre esse processo chamado de enolização. Quando ela sofre isso, essa dupla ligação aqui do oxigênio, ao voltar a fazer a dupla aqui, AC dupla O, isso aqui a gente vê muito em orgânica, né? A dupla do oxigênio sai, depois ela volta aqui. Quando ela volta... Deixa eu deixar o Antônio entrar. Quando ela volta aqui, ó, fala, Antônio. Quando ela volta, essa dupla que foi formada com a saída do hidrogênio ali, ela vai atacar uma segunda coenzima, acetilcoenzima A. Tá atacando uma segunda acetilcoenzima A, tá vendo? Então, ela ataca uma segunda acetilcoenzima A. Quando ela realiza esse ataque, essa dupla do oxigênio sobe, porque aqui vai ficar uma ligação a mais. Quando ela desce, o grupo de saída bom vai ser essa CoA aqui, ó, com essa ligação com enxofre aqui, e aí vai formar esse composto aqui. Ficou, então, coenzima A com enxofre ligado no C dupla O, porque essa dupla O voltou aqui. Esse carboninho aqui atacou este daqui, que é esse daqui, ó. Então, esse se ligou. Esse carbono, deixa eu colocar aqui para a gente pintar bonitinho os carbonos, ó, para vocês não ficarem com dúvida. Este carbono aqui, opa, deixa eu pintar ele de novo. Ficou, opa, ficou este carbono aqui, ficou este carbono aqui, tudo bem? Ficou este carbono aqui. A acetilcoenzima A ali saiu e ficou aqui essa outra parte. Deixa eu pintar essa outra segunda molécula aqui de outra cor para a gente não confundir, ó. Toda essa molécula que sofreu esse ataque aqui, ó, vou pintar ela de verde. Coisa esse negócio. Ele não deixa, às vezes, eu pintar as coisas. Tá aqui, ó. De boa, deu para entender? Então, aqui são duas acetilcoenzimas A formando o acetoacetilcoenzima A. O que acontece? Esse ciclo se repete novamente. Repara aqui, ó, gente, que essa ligação aqui, ó, essa molécula aqui, essa estrutura que a gente está vendo aqui, que formou por essa enolização aqui, ela está aqui novamente, olha ela aqui, ó, só que é outra, né? Ela vai ser formada várias vezes e ela vai fazer o mesmo ataque, mas só que agora ela está atacando não o lado da onde tem aqui a coenzima, ó, não do lado de onde tem a coenzima, ela está atacando esse lado aqui da estrutura, ó, este lado aqui. Olha lá, ela atacando. Sobe a dupla do oxigênio, tudo bem? Quando sobe a dupla do oxigênio aqui, ó, subiu a dupla, essa dupla aqui ganha um próton ali, olha ela ganhando um próton, e esse carbono que está aqui, ó, vamos colocar esse carbono, vamos pintar ele para vocês não se confundirem. Esse carbono que está aqui, deixa eu pintar ele de marca-texto, pintar de marca-texto azul agora aqui, ó, este cara aqui vem para cá, ó. Então, essa parte azul aqui, deixa eu pintar essa parte azul da molécula aqui para a gente reconhecer ela ali. Olha lá. Olha essa parte aí. Virou isso daqui. Tudo bem? Vamos pintar os pedacinhos da molécula. Ó, o amarelinho vai ser esse daqui, que vai estar aqui como sempre, que é esse daqui. E o outro pedaço aqui eu vou pintar de verdinho, que é o que atacou aqui, ó.
Olha ele aqui, ó. Na verdade, essa ligação aqui, ela é formada tanto com azul quanto com verde. Essa daqui foi a nova ligação formada, ó. Tudo bem? Deu para entender como que se formam essas três acetilcoenzimas As? Elas podem se fundir e formar essa estrutura, deu para entender? Então, sempre formando aí, através dessa enolização, esse composto aqui que tem uma dupla O. Quando essa dupla O volta, o par de oxigênio do oxigênio volta a fazer a ligação carbono-oxigênio. A ligação carbono-carbono aqui vai agir como um agente nucleofílico e vai atacar ali um carbono que está deficiente de elétrons. Nesse caso aqui, esse carbono aqui, ele está deficiente de elétrons, e vai sofrer esse ataque nucleofílico. Tudo bem? Olha aí agora, ó. Então a gente tem essa estrutura aí, querendo ou não, a gente tem o que está falando aqui é antiottópico tioéster, né? Não é importante isso daqui, mas esse tioéster, que é um enxofre ligado a uma C dupla O, ó, o enxofre ligado a uma C dupla O, serão hidrolisados um de cada vez, sendo gerado um enantiômero intermediário. Então, olha aqui, ó, ele vai ser hidrolisado. O que é hidrolisado? Ó, quem que vai participar aqui, ó? Water, a água. Vai sair essa parte aqui da molécula, vai sair essa parte e vai entrar quem aqui? Vai entrar a senhorita água. Um lado de cada vez. Um lado de cada vez, tá? Foi de um lado. O tiol que sobra aí, ó, é mais eletrofílico, ou seja, ele vai procurar mais elétrons, tudo bem? Que o ácido e pode ser reduzido pelo ataque nucleofílico do hidrogênio do NADPH. NADPH também é uma molécula que está sempre presente na nossa respiração celular lá, lembra? NADH2, FADH2, NADH, lembra? Então, não parando no aldeído, sendo levado a formar um álcool aí, ó. O que acontece? Formou essa molécula aqui, HMG-CoA, que vai ser chamado aqui, tudo bem? Eu não vou falar o nome dela aqui em português, 3S, 3-hidrox, 3-metil, glutaril coenzima A, que chama aí de HMG coenzima A. Quando ele atacar do outro lado, né, o ácido ele vai ser reduzido por um ataque do hidrogênio. Então, o que acontece? Quando vem um NADPH aqui, ó, a gente ia ter o que aqui desse lado? Dois ácidos. O OH aqui também ia ficar. Só que esse OH ele vai ser reduzido a virar um C dupla O. H ele vai ser transformado num aldeído. É isso que está acontecendo aqui, ó. Ele está sendo transformado num aldeído, tá? E ele não para nesse aldeído, ele não para no aldeído, ele é levado a formar um álcool nesse caso aí. Está sendo formado, então, mais uma vez aí, com a ação do NADPH aí, está sendo reduzido novamente a um ácido mevalônico, que é o que a gente conhece aí, que é o ácido mevalônico. Tá? Então, ó, voltando aqui desde o começo, ao ataque de uma acetilcoenzima A a outra, forma acetoacetilcoenzima A, há um terceiro ataque, um segundo ataque, na verdade, né, de uma terceira molécula, formando essa molécula aqui, que possui duas acetilcoenzimas A, uma de cada lado, duas acetilcoenzimas A, uma de cada lado. Essa acetilcoenzima A, ela vai sofrer uma hidrólise dos dois lados, vai virar dois OHs aqui, dois ácidos carboxílicos. Um ácido carboxílico, ele vai ser reduzido, vai se transformar num aldeído, que vai ser reduzido novamente, vai se transformar num álcool, tá? Que é o ácido mevalônico ali que está presente. Tá bom? A questão aqui, ó, redução. Deixa eu colocar um ponto aqui que vocês estão calados, mas é importante a gente colocar. Redução aqui, ó. C, dupla O, OH, tá? Vamos aqui comparar essas três moléculas aqui. C, dupla O, H e C, nem tem dupla O, né? OH.
Qual molécula é mais reduzida dessas daqui, gente? Vou colocar o número aqui, ó. 1, a molécula 2 ou a molécula 3? Molécula 1, 2 ou 3? Qual é a mais reduzida? Molécula 1, 2 ou 3, pessoas queridas? Qual molécula é mais reduzida, gente? A 1, a 2 ou a 3? Samuel, molécula reduzida é o seguinte, quando fala ali, ó, na parte que a gente está vendo ali, da formação do ácido mevalônico, existe essa molécula 1 aqui, uma parte da molécula, né, que tem essa parte 1 aqui, e ele fala assim, ó, esta molécula sofre redução, tornando-se um aldeído, que sofre mais uma redução, tornando-se um álcool, tá? Essa questão de saber o que é reduzido e oxidado, é tipo assim, vocês tinham que saber um pouco, tá? Um pedaço vocês tinham que saber. Cheguei, professor. Boa, tamo aí. É para saber o que aí mesmo? Qual molécula dessa é mais reduzida? É mais reduzida? Yes. Uai, a primeirinha aí, ó, número 1. Errou. Errei nada, moço. Eu tô me ouvindo aí. Como é que pode, velho? Hã? Eu tô me escutando falando no seu áudio. Tá dando, sei lá, um eco.
Então eu vou sair e entrar de novo. Não sai não. Ó, o que é a molécula reduzida? Redução e oxidação. Isso daí vocês sabem? Vocês lembram? Moléculas orgânicas, elas também sofrem oxidação e redução, tá? Não precisava sair, Maurício, era só deixar o áudio quando a gente não tiver. Mas pode abrir a hora que quiser. E agora, tá escutando legal? Tá de boa, eu só me escuto. Mas não tem problema, é só deixar o áudio fechado, mutado, quando a gente não estiver conversando, mas pode abrir a hora que você quiser, não tem rolo. Não precisa sair, cara. Redução e oxidação de moléculas orgânicas. Gente, ó, moléculas orgânicas têm oxidação e redução. Algumas são mais oxidadas e outras são menos oxidadas. Entanto que vocês têm que saber isso na vida de vocês. Por que você toma vitamina C? Porque é um bom antioxidante, mas você só sabe isso, não sabe por que é uma oxidação, uma redução. Tá? Então, o que acontece? Uma manha. Joguinho do carbono. Eu acho que eu já expliquei isso para vocês alguma vez na vida, mas não sei se foi para vocês, mas eu sempre explico. Ó, finge que o carbono que está ligado aqui, você quer saber qual a oxidação do carbono que está sofrendo o processo, porque se a gente olhar a diferença aqui, ó, de ligações está acontecendo neste cara aqui. Ele é o ator principal da sua oxidação e redução que você tem que olhar. Ele está aqui em todo mundo. O que está mudando? Aqui ele está ligado a oxigênios, aqui ele está ligado a oxigênio e hidrogênio, aqui ele está a oxigênio e hidrogênio. Aí o último que reduziu, né, professor? Porque ele perdeu um oxigênio. Exatamente, mas como sofreu uma redução? Todos. Deixa eu ensinar amanhã. O primeiro também sofre redução? Não, só o segundo, o 2 e o 3, né? O primeiro para o segundo. Tem que ter uma comparação, ué. Ah, tá. Entendeu? Como que é amanhã? Vamos olhar esse carbono aí. Ó. Deixa eu ver se o roxinho fica bom. Não fica bom, não. Deixa eu pegar outra cor aqui. Faz o seguinte. Faz uma contagem dos átomos que estão ligados nesse carbono. Deixa eu até apagar esse pedaço aqui de baixo aqui. Vou gastar a aula para explicar isso aqui, porque é muito importante para vocês. É muito, e vocês têm que saber, porque é meio que o básico, ainda mais para vocês farmacêuticos que mexem com biomolécula. Olha o carro da pamonha. Olha lá. Vai passando. Carbono aqui. Se o carbono, tá? Tiver ligado a átomos mais eletronegativos, se o carbono estiver ligado a átomos mais eletronegativos, você vai contar para ele aqui, ó, mais um. Tá? Se ele estiver ligado vamos fazer um cruzinho aqui. A carbonos. Mais um. Ligado a carbono, você conta 0. Ligado a átomo menos eletronegativo, você conta -1 para esse carbono aí. Tá? O joguinho é esse daqui. Essa é a regra da oxidação que você pode fazer para o seu carboninho lá. Tá? Se ele estiver ligado a um átomo mais eletronegativo, você vai contar +1 para ele. Ligado a outro carbono, você conta 0, porque ele é igual. Ligado a átomo menos eletronegativo, você conta -1 para ele. Vamos fazer isso daqui com este primeiro carbono aqui, ó. Vamos fazer isso com ele aqui. Olha lá como é que vai ficar. Então, ele está ligado aqui a um oxigênio. Vamos contar essa ligação. Um oxigênio, +1 ou -1? Ligação com oxigênio, carbono, oxigênio.
Oxigênio é mais ou é menos eletronegativo que o carbono? Mais. Então vai ser mais um. Tá bom? Aqui, mais um de novo, porque ele está ligado também com oxigênio. E essa daqui a gente conta dupla como se fossem duas ligações individuais aqui. Mais um aqui. E essa última aqui, quanto? Ó, zero. Qual é o estado de oxidação desse carbono? Ele doou 3 elétrons. Mais Ele, 3. no caso, perdendo. Mais 3 porque, deixa eu elétrons. o seu áudio está um pouco ruim mesmo, Maurício. Mas dá para entender um pouquinho. Vai ser, o estado de oxidação dele aqui, ó, vai ser mais um, mais zero, né? Querendo ou não. Que vai ser igual a quanto? Aí ela vai perder 3 elétrons, tem isso? Ele não está perdendo 3 elétrons, ele tem uma oxidação de 3 mais. Não quer dizer que ele perde, ele fica com uma carga mesmo. É como se ele tivesse, assim, o estado de oxidação dele é 3 mais. Entendeu? Agora vamos contar o desse aqui. Quanto que vai ficar? Mais um dessa ligação de oxigênio. Mais um dessa ligação de oxigênio. Zero aqui. E menos um. Professor, Diga. eu não sei se é com todo mundo, mas quando o Maurício abre o áudio dele, sua voz fica com eco e não dá para entender. Tá ficando com eco mesmo a minha voz. Eu escuto a minha voz no celular do Maurício. Tipo assim, quando ele abre, fica meio que... Isso, aí tá dando eco aqui. Eu não sei se para todo mundo. Para mim também tá dando. Mas, tipo assim, o meu eu percebo, o meu não atrapalha porque eu que tô falando, né? Mas eu não sei se estava atrapalhando vocês. Maurício vai ter que escrever. Maurício saiu, ele tá tentando arrumar isso daí. Quanto que fica esse daqui? Ó, mais um, menos um. Então vamos fazer a continha. Mais um, menos um. Vou colocar mais zero, tá? Tanto faz ser mais ou menos zero. Gente, tá dando eco aí agora ainda? Deixa eu ver. Tá. Tu vai ter que... E agora? Agora melhorou. O que você tinha feito? Tirei o fone de ouvido. Então era o fone, velho. Um fone de ouvido. Imagina como é que é a tecnologia. Um fone de ouvido tava atrapalhando todo mundo a ouvir, velho. Que viagem louca. Agora você pode deixar o seu microfone aberto se quiser, Maurício. Não tem problema. Qual que é o desse carbono aqui, ó? Mais um com mais um, 2. Menos um. 2 menos 1. 1 mais 0. Mais 1. Então, qual é o estado de oxidação desse carbono aqui? O estado de oxidação desse carbono aqui? Mais 1. E o desse daqui? Vamos ver aqui. Ó, o hidrogênio, conta quanto? Átomo menos eletronegativo, menos 1. Hidrogênio e carbono, menos 1 de novo. Carbono, oxigênio, mais 1. E carbono, 0. Vamos fazer as contas. Menos 1, mais 1, mais 0. Quanto que dá? Menos 2 mais 1, menos 1. Menos 1. Ou seja, olha aqui, o carbono ele está passando do estado de oxidação 3 mais para 1 mais, ou seja, daqui para cá ele sofreu o quê? Uma redução. E de mais 1 para quanto que é esse outro aqui? Para menos 1 que a gente calculou aqui em cima. Ou seja, ele sofreu mais uma redução. Tá? O carbono, então, aqui, nesse caso, é o carbono que é mais oxidado. Essa molécula, ela é mais oxidada. E essa molécula aqui, ela é a mais reduzida de todas. Gente, levem essa regra aqui para a vida de vocês. Por quê? Porque às vezes a gente vê lá falando assim, ó, tal molécula sofre oxidação. Você olha na molécula, a molécula só mudou uma ligação da outra. Igual a gente viu aqui, ó.
essa molécula daqui para cá, cadê? Deixa eu achar a canetinha preta. A molécula daqui, a gente pode falar aqui, ó, dessa molécula aqui, que eu não sei o nome dela. Vou chamar ela de molécula A. Molécula A e molécula B. Tá? Daqui para cá, ela sofreu o quê? Ela sofre uma redução. E é igual está sendo falado ali, ó. O tiol é mais eletrofílico que o ácido e pode ser reduzido pelo ataque nucleofílico do hidrogênio, não parando no aldeído, sendo levado a formar álcool. Por quê? Porque era um ácido, formou um aldeído, formou um álcool aqui. Era do estado de oxidação mais 3, passou para um estado de oxidação mais 1, que passou para um estado de oxidação menos 1. Tá? Então, essa molécula aqui ela é mais reduzida. Isso é muito comum, a gente olhar moléculas orgânicas e falar qual molécula é mais reduzida, qual molécula é mais oxidada. Você olhar uma molécula e saber se ela tem ou não a capacidade de sofrer uma oxidação em alguma parte dela ali, ou sofrer uma redução em alguma parte. Se você pode, às vezes, deixar essa molécula exposta a, sei lá, raios ultravioletas e tudo mais, se ela for uma molécula que ela é muito oxidada, pode ser que você não possa fazer isso, que ela vai sofrer uma redução aí, tudo bem? Continuando, então, formou o ácido mevalônico. O ácido mevalônico, ele é 6 carbonos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. E a gente viu que o isopreno é o quê? O isopreno, que formam lá os terpenos, o isopreno, ele é formado por 5 carbonos. 5 carbonos. Tem que se perder um carbono, e esse carbono é eliminado aí, ó, na forma de gás carbônico, em uma reação chamada de eliminação, tá? Reação de eliminação, acho que vocês viram aí com a Anelisa também, que vai sair aí um CO2. Da onde vai sair esse CO2? Vai sair esse OH aqui, com mais essas duas outras moléculas aqui, ó. Saiu até esse carboninho aqui, não sai? Deixa eu incluir ele aqui. Oxe, Maria, deixa eu pegar a borracha. Tudo bem? E aí sai, então, na forma de CO2 e ainda sai uma molequinha de água aí também, nesse caso. Tudo bem? Ó, primeiro álcool primário é pirofosforilado em ATP. Então, olha lá, ele se transforma num ortopirofosfato. Então, o ácido carboxílico e o álcool terciário é perdido numa eliminação concertada. O que é uma eliminação concertada também, gente? Termos aí de química orgânica que a gente tem que dar só uma tentada. Concertada. Concertada. O que é concertada? Baixa aí, Gabriel. O que é uma eliminação concertada? O que vocês podem lembrar disso daí, ó? Estava desorganizada e ficou mais organizada. Uma eliminação ou uma reação concertada. Concertada é uma reação. Olha aqui que esse concertado está com C, tá? Que vem de concerto com C. O que é um concerto com C? Você vai num concerto lá, né? Você vai lá no teatro assistir um concerto. Esse concerto é com C. Você leva o seu carro para consertar. Esse concerto é com S, tá? Esse concertado, você pode olhar e pensar nisso. Um concerto é todo mundo muito organizado, todos tocam ao mesmo tempo uma melodia só. Uma eliminação concertada é uma eliminação que ela ocorre tudo ao mesmo tempo na molécula. A saída tanto do A, do C, dupla OH aí, quanto do OH, né? A saída do CO2 com a água aqui, ela é uma saída que acontece os dois ao mesmo tempo, não é cada hora um, não é SN1 ou SN2, é uma coisa que é concertada, de uma vez só, é um momento que tem aquilo ali, tá? Leva essa questão de concerto, o concerto é uma coisa que é bonita, perfeita, todo mundo ao mesmo tempo, reação concertada é a mesma coisa. Olha aí, formou o isopentil pirofosfato aqui, ó. Isopentil pirofosfato. Esse daqui já é um grande percussor aí dos terpenos, tá? Junto com quem?
ele é chamado de IPP, isopentilpirofosfato, e o outro é dimetilalilpirofosfato, IPP com DMAP, tá? Ou DMPP, tanto faz. Para um se transformar no outro é fácil. O que acontece aqui? Essa dupla ligação pega um hidrogênio, pega um próton aqui, ela fica protonada. Tá vendo que ela agora aqui, ó, esse carbono, ele tem 1, 2, 3 hidrogênios. O hidrogênio que ele ganhou está aqui. Antes ele só tinha o quê? 1, 2 hidrogênios. E esse hidrogênio que estava nesse carbono aqui, ó, agora ele é perdido. Ele tinha 1, 2, 3, 4, ele tinha 3 hidrogênios aqui, né? Agora ele tem 2 hidrogênios aí, porque ele formou uma dupla ligação. Tá? Então é só uma mudança do hidrogênio de lugar aí. Parece que é uma mudança do mesmo hidrogênio, mas não confundam, não é o mesmo hidrogênio, pode ser hidrogênio de outra molécula. Não é esse hidrogênio que sai daqui e pula para cá, tá? Ela pega um hidrogênio do ambiente e esse outro hidrogênio, ele sai da molécula, tá? Uma transferência protônica aí, nesse caso. O fato dela serem unidades de 5 carbonos ocorre de origem bioquímica, igual a gente falou, vem daí da acetilcoenzima A. Todos os seus carbonos são provenientes do isopentil do IPP ou do DMAPP, que a gente falou, né? Isopentilpirofosfato aqui, ó, ou do DMAPP, existindo 2 vias para esses compostos serem formados aí, tá? Então, agora a gente chegou aqui, ó. A gente está aqui. A via que a gente viu é qual via? É a via do acetilcoenzima A, a via chamada via do mevalonato ou do ácido mevalônico. Foi essa via que a gente viu. Existe uma outra via aí chamada via do DXP, que a gente pode procurar, vocês vão poder fazer um trabalho, se quiser, sobre essa via do DXP, que é formada a partir do gliceraldeído com o piruvato, tá? Gliceraldeído fosfatado com o piruvato, que vai formar ali o IPP também, que é esse carbono, essa estrutura de 5 carbonos que fica parecendo que a gente chama aí de isopreno, mas na verdade não é o isopreno, é o isopentilpirofosfato que está formando esse composto. Fechou? Aqui é basicamente toda essa partezinha que a gente viu, então ocorre essa condensação de Claisen aí, depois ocorre a hidrólise, forma esse HMG-CoA, que vai começar a ser oxidado dos 2 lados, para formar o ácido mevalônico, tudo bem? E depois do ácido mevalônico vai sair a água, vai formar aí o DMAPP ou o IPP. Fechou? Ácido mevalônico, qual o ácido mevalônico aqui, ó? Vai saindo aqui, a reação concertada vai formar esses 2 carinhos aqui. Aqui já é o outro caminho que a gente ainda não viu. Esse daqui a gente não vimos esse pathway aqui. Podemos ver em outra aula ou trabalho. Vou colocar, não vimos ainda. Beleza? Só um desenho bonitinho, tem vários artigos lá, qualquer coisa eu coloco um artigo desses aí, né? Para quem quiser saber mais, esse artigo aqui, da Dorothea Toll, ele é bem completão aí, ele fala biossíntese e funções biológicas dos terpenoides nas plantas, e ele faz até o caminhozinho aí, ó, como se esse caminho do mevalonato que a gente está falando fosse de um caminho que as plantas fazem à noite, de noite, dormindo, tá? E aí, agora a gente vai entender como que formam os terpenos a partir desses 2 precursores que eles são transformados um em outro toda hora, tudo bem? Então, o que acontece? O isopreno é produzido naturalmente, mas não está diretamente envolvido na formação dos produtos, porque, igual a gente já falou, ele está na forma de metilalilpirofosfato ou isopentilpirofosfato, tá? O importante saber é que esse pirofosfato aqui, essa parte da molécula, ele é um bom grupo de saída. O que isso quer dizer? Que, se for preciso, essa ligação aqui, ela é quebrada facilmente. O pirofosfato ele é quebrado facilmente. Agora, olha lá, o que acontece? Quando a gente tem o dimetilalilpirofosfato e ele perde o pirofosfato aqui, ele leva consigo um elétron, o oxigênio leva consigo um elétron, por quê? Porque quem é mais eletronegativo? O carbono que está aqui ou o oxigênio? O oxigênio. Então, quando essa ligação é quebrada, ó,
o oxigênio leva o parzinho de elétron. Essa carga aqui vai ficar uma carga positiva, e essa carga positiva ela é estabilizada por um deslocamento dessa ligação dupla agora aqui, entre esses 3 carbonos. Então, é como se a ligação, essa carga positiva, ficasse aqui estabilizada por esses 3 carbonos. Quando a gente pega aqui o IPP, né? Vamos colocar aqui ortopirofosfato desse lado aqui. Quando a gente pega o IPP aí, o IPP... Ah, não, ele tá aqui. O IPP tá nessa parte aqui. Deixa eu desenhar bonitinho. A dupla dele tá lá do outro lado. Quando a gente pega aqui, ó, o isopentilpirofosfato, ó, ortopirofosfato, e o ortopirofosfato vai embora, a gente vai ficar com essa molécula aqui, ó, com essa carga positiva, igual estava aqui, só que agora a gente não tem a dupla ligação que a gente tinha nesse pedaço aqui, ó. Falta dupla ligação, não tem. E o que acontece? Essa carga positiva não é estabilizada por ressonância. Tudo bem? Não é estabilizada por ressonância. Então, normalmente, a gente vai ver essa formação aí do DMAPP. Eu vou falar logo na sigla deles aqui, para não ficar toda hora falando o nome grande deles. A gente vai ver a saída do pirofosfato, do DMAPP. Por quê? Deixa eu colocar a canetinha bonitinha de novo. A gente vai ter a saída do DMAPP, por quê? Porque isso daqui é estável, essa formação aqui, ó, desse cara aqui, é estável isso daqui. Estável. É mais estável, tá? E aí o IPP, ele vai agir, então, como um nucleófilo. Então, quando a gente fala da formação dos terpenos, o isopentilpirofosfato, ele vai agir como um nucleófilo na sua reação. Tá? E o DMAPP, querendo ou não, se a gente quiser falar aí, ele vai agir como um eletrófilo. Justamente por essa estabilidade. O que aconteceu? A dupla atacou essa carga positiva. Olha lá, ficou uma carga agora em cima deste carboninho aqui, ó. Ficou uma carga em cima deste carbono, que antes ele tinha uma dupla ligação, agora ele não tem mais. Tudo bem? É perdido um próton sai para formar uma dupla ligação e formar essa terceira molécula aqui, chamado geranilpirofosfato. Então, o geranilpirofosfato, ele é formado aí, se a gente já quiser falar, ó, seria por 2 unidades de terpenos, de isopreno, ó, porque tem quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá vendo? E aí a gente pode pensar o quê? A gente pode chamar aqui, lembra que a gente falou que os isoprenos, eles têm essa estrutura aqui, ó, né? Tem essa estrutura aqui e contou assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5. E que os isoprenos, eles formam ligação normalmente. A ligação é chamada ligação cabeça-cauda, né? Que é a ligação 1,4. Se a gente olhar aqui, ó, este carbono aqui é qual carbono? 4. Este carbono aqui é qual carbono? 1. Por isso é o mais comum a gente ver esse tipo de ligação, que é a ligação chamada ligação 1,4, formando aí agora, ó, os primeiros monoterpenos. Se você ligar mais um, e essa ligação ela pode agora acontecer normalmente em qualquer lugar. Por quê? Olha aqui, gente. Deixa eu desenhar. Vamos para a tela preta. Ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No carbono 2, 2,
3, 4, 5, 6. A gente tem aqui, ó, geranilpirofosfato, né? E o ortopirofosfato aqui. Então, aí, os dois ligou aí o DMAPP, dimetilaliopirofosfato, mais o isopentilpirofosfato, formou o geranilpirofosfato. Tudo bem? O que pode acontecer aqui? A mesma coisa que aconteceu com o DMAPP. Olha a estrutura lá, ó. Pode sair esse oxigênio aqui, vai ficar essa estrutura aí. Vai ficar desse jeito aqui, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vai ficar aqui, ó. Vai ficar assim. Uma dupla aqui. Uma dupla aqui. Essa carga positiva agora, ela vai ser o quê? Estabilizada, por quê? Por um deslocamento, de novo. Por um deslocamento dessa carga. Opa! Positiva entre esses carbonos. Ó, vai ficar a carga positiva, ficou lá e ficou aqui, ou seja, ela não está nem nesse carbono e nem nesse carbono, a gente pode desenhar que ela fica, então, deslocalizada aqui, ó, com uma carguinha positiva. E pode o quê? Sofrer o ataque de quem, gente? Pode sofrer o ataque de outro pirofosfato aqui, ó. Outro pirofosfato vir e atacar de novo o mesmo esquema que a gente viu. Ataca ali e forma, então, vai formar quem? Vai formar esse farnesil pirofosfato. Repara que ele atacou, deixa eu achar a canetinha aqui. Ele atacou, ó, a gente conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Por quê? Porque são 3 estruturas. A gente fala, vem de 3 isoprenos, mas não é o isopreno, ele vem do DMAPP e do IPP, tá? Que vão se juntando. A mesma coisa pode acontecer aqui de novo, que pode acontecer aqui de novo. Então, fica-se uma reação que ela pode ir somando aí esses isoprenos. Repara que a gente começou tudo com 3 moléculas de acetilcoenzima A, que virou o ácido mevalônico lá, né? 3 acetilcoenzimas A, que viraram ácido mevalônico, que começou a virar aqui, então, o isopentilpirofosfato. O isopentilpirofosfato, ele por uma simples transferência de próton, ele vira o dimetilalilpirofosfato, e aí você tem, então, a formação dos terpenos, das classes de terpenos, que elas vão aumentando aí, né, a quantidade de carbonos. Repara também que eles são sempre múltiplos de 5. Por quê? Porque a gente tem na parte da molécula ali, a gente sempre vai ter o quê? 5 carboninhos sendo somados. Então, a gente tem os M-terpenos, que é formado só por 5 carbonos, monoterpenos por 10 carbonos, que são 2 unidades, então, que vão se somar ali, sesquiterpenos 15, diterpenos 20, cis-terpenos 25, triterpenos 30 e tetraterpenos 40. É só lembrar que mono, di, tri, tetra é 10, 20, 30 e 40, tá? Não confunde com 1, 2, 3, 4. Como o terpeno, a unidade dele são 5, mono 10, di 20, tri 30 e tetra 40 ali, tá bom? Aqui foi o que a gente já falou. Agora tem um ponto aqui legal, ó. Olha aqui, isso daqui, o geranilpirofosfato que foi formado ali, que a gente viu aqui, ó, o geranilpirofosfato aqui, esse geranilpirofosfato, ele pode sofrer alguma rotação, ele sofre uma rotação de ligações, principalmente dessa ligação, então, ele sofre uma rotação, e aí ele forma, então, agora uma estrutura diferente. Já começa a aparecer o quê? Uma estrutura que você começa a querer enxergar uma certa ciclização dessa molécula. Por isso que a gente tem muitos terpenos que são cíclicos aí, tá? Isso aqui é o que a gente já falou, basicamente, que a reação vai podendo acontecer formando outras moléculas aí. Na natureza, então, igual a gente falou ali, ó, os terpenoides, eles não vão ocorrer
Como? Eles não vão ocorrer na sua forma linear. Tá? Existe também de formas cíclicas através de reações de oxidação, redução, hidratação e isomerização, levando a uma grande variedade. Olha aí um exemplo aí, ó. Exemplo de terpenos. Olha essa informação que legal. Estima-se que as emissões de compostos orgânicos voláteis, como os óleos essenciais aí, formados por terpenos, são comparáveis aos emitidos de fontes antropogênicas. Muito louco isso, né? Ou seja, as plantas elas emitem tantos óleos voláteis quanto seriam emitidos aí das indústrias, querendo ou não. As fontes antropogênicas são as fontes que não são ali, que fazem parte da natureza, tá? Nesses compostos aí, hidrocarbonetos saturados e insaturados, tem hidrocarbonetos oxigenados, como ácidos carboxílicos, aldeídos, cetona, éteres, ésteres, álcoois, e entre eles os monoterpenos que a gente está estudando e que a gente está falando dos monoterpenos aí, tá? Eles servem muito como mecanismo de defesa contra o ataque de herbívoro, contra a invasão de outras espécies de plantas, como, por exemplo, as moléculas do lado. Olha o tamanho dessas moléculas aí, né? Dessa família aí, de uma planta que é usada para estudo de insetos. Eu acho que ela é aquela uma que é usada para... Como é que a gente passa repelente? Repelente de... Esqueci o nome da planta. Mas para criar repelente, né? Essa daí, nesse caso aí. Tá? São conhecidos mais de... Beleza, não tem problema não, Antônio. São conhecidos mais de 30 mil terpenos. De boa, faz parte, acontece. 30 mil terpenos classificados de acordo com a unidade de isopreno aí. Lembra agora que quando a gente fala isopreno, é só uma maneira da gente reconhecer a coisa ali, mas não quer dizer que ele venha do isopreno em si, ele vem do dimetil-alil-pirofosfato e do isopentil-pirofosfato, que vira geropentil-pirofosfato e que vai se somando aí outras estruturas, tá? Aí tem as classificações que a gente já falou, e de acordo com a quantidade de carbonos, olha aí, se a gente for ver, esse quadrinho é bem legal. A gente tem aqui, ó, classificação, bloco de isopreno 1, quantidade de carbono 5. Exemplo, a gente tem o próprio isopreno, usado na fabricação de borracha aí, o prenol na fabricação de perfume, e o ácido isovalérico, aroma característico do queijo, né, do queijo velho de chulé. Então, quando você sente o cheiro aí, se você pegar um queijo e deixar estragar, normalmente o cheiro que você vai sentir é desse ácido chamado ácido isovalérico. Lembra que o queijo também é um composto formado por estruturas orgânicas ali e que vai, querendo ou não, liberar, então, essa molécula com 5 carbonos, que é um terpeno lá. Viagem, né? Monoterpenos, igual a gente falou, não confunde. Mono, nos terpenos, como cada bloco é de 5, a gente vai ter 10 carbonos aí. A gente vai ter 10 carbonos nos monoterpenos. Exemplo aí, o limoneno é um monoterpeno, o terpineol, né, que é o característica aí do pinho-sol, que a gente lava roupa, que usa para limpar, sei lá, desinfetar e tudo mais, também é um monoterpeno. Os sesquiterpenos aqui, ó, sesquiterpenos são os que vão ter 15. A gente tem aí o diesel de cana, tem também o aroma característico da toranja. Esse farneseno diesel da cana aqui, ó, é o chamado biocombustível. Alguns ônibus aqui de Brasília utilizam aí biocombustível, que vem aí desse da cana aí de açúcar, né? E o bisabolol, que é a essência de camomila, por exemplo. A gente repara, o que acontece, que eu queria mostrar aqui para vocês, que quando a gente começa a aumentar a quantidade de blocos de isopreno aqui, ó, a gente começa a ter um número muito grande de carbono e a gente começa a entrar em moléculas que não são mais voláteis, como, por exemplo, aqui, ó, o látex, que é a borracha natural, né? Olha aqui, ó, o escaleno, que é encontrado no óleo de fígado de tubarão, então já é uma estrutura, já é uma substância que ela é mais oleosa. Então, os carotenoides aí, que é o pigmento da cenoura, são substâncias que não são voláteis, tá? Então, é como se a substância que dá a cor ali na cenoura, ela não é volátil. Por quê? Porque a molécula é muito grande, são moléculas que são muito grandes aí, e elas vão ter uma utilização diferente. Quando a gente está falando de óleos essenciais, normalmente a gente está falando aí de monoterpenos, ou alguns hemiterpenos, não vejo muitos hemiterpenos não, mas principalmente monoterpenos e sesquiterpenos aí, tá?
dentro desses daqui, quando falamos de óleos essenciais, estamos falando dessas duas classes aqui, porque daqui já começa a ficar um pouco mais pesada a molécula ali, tá? Então, exemplos aí dos monoterpenos e dos sesquiterpenos. Ó, citronelol, né? Que vai ter o cheiro lá de citronela, que é aquele repelente. Mentol, que é o de menta, né? Tem anéis cíclicos, olha aí as várias estruturas. E olha a diferença aqui, se a gente vê sesquiterpenos. Só de ter 2, né? 15 carbonos, olha, uma estrutura totalmente linear, uma estrutura cíclica e uma estrutura bicíclica sendo formada aí, todas sendo da mesma família de sesquiterpenos, que tem 15 carbonos formados por 3 blocos de isoprenos ali. Tudo bem? Como a gente falou aí, os monoterpenos e os sesquiterpenos são principalmente óleos essenciais. Os diterpenos e os triterpenos, principais componentes de óleos, óleo-resina, que chama, né? O que é uma óleo-resina? Óleo-resina é uma mistura de uma resina com o óleo essencial, que não se consegue muito separar aí. Tem aplicabilidade na indústria como o quê? Fixador de perfume, solvente ou matéria-prima para produção de tintas e também para medicina popular aí, né? As pessoas usam muito essas óleo-resinas, essas resinas formadas aí por esses óleos que têm esses cheiros, né? Para medicina popular. Os tetraterpenos e os politerpenos já são os pigmentos das plantas, igual a gente falou da cenoura aí, né? Também tem aí precursores de vitamina A e auxiliam na fotossíntese e também na atividade antioxidante. Atividade antioxidante, por quê? Porque eles têm muitas duplas ligações. Sempre se liguem nessa questão de oxidação e redução de moléculas orgânicas quando a gente está falando, tá? Moléculas que têm muitas duplas ligações são moléculas que são muito antioxidantes, porque elas são capazes de se oxidar bastante. Por quê? Porque essa dupla ligação aí, ela pode sofrer um ataque, né, na verdade, e transformar numa ligação simples com um OH lá ligado nela. Tudo bem? Aqui é o mesmo desenho, só mostrando o aumento dos blocos. Então, aqui a gente tem 2 blocos, aqui a gente tem 3, aqui a gente tem 4, 5, 6 e algumas moléculas cíclicas. Aqui o legal é que o quê? Que se destaca aqui, ó, nesses desenhos que eu achei, né, as cadeias em si ligadas aqui. Então, ó, no mentol a gente tem um isopreno aqui, ligado no outro isopreno. Aqui a gente tem 3 interligados entre si. Olha isso daqui. É difícil da gente conseguir enxergar esses isoprenos ligados entre si, tá? Esse aqui a gente tem 1, 2, 3, 4 isoprenos, formando um anel aí tricíclico com vários carbonos nesses anéis aí, tá? Isômeros óticos podem conferir substâncias totalmente diferentes. Então, daqui a gente já vê como que muda as propriedades dos terpenos, né? A gente tem possibilidade de montar inúmeras moléculas e a gente ainda tem a possibilidade de isomeria, como, por exemplo, aqui, ó, o limoneno da laranja e o limoneno da terebintina aqui, ó, só por uma pequena variação, né? Uma variação aqui que a gente diz espacial, de uma ligação está para trás no limoneno e da ligação está para frente na trementina aqui, né? Esse outro aqui já dá um de queijo doce, frutado doce, hortelã e endro. Olha lá, moléculas idênticas, mas com propriedades aqui, ó. O hortelã. Isso aqui é engraçado, ó, porque o hortelã, ele é bem parente do mentolado aqui, ó, do mentol. Ambos são mentol, mas só que um fica com gostinho do hortelã ali e o outro é o mentol mentolado, né? São isômeros. Às vezes a gente poderia até fazer um trabalhinho ou uma tutoria sobre essa questão de isômeros que estão presentes no dia a dia. Olha que proposta legal. Fazer uma pesquisa de isômeros que estão presentes no nosso dia a dia e que a gente não sabe que é isômero, que não repara. Por exemplo, esse da laranja com limão, né? Do hortelã com a menta, que são isômeros e que a gente não tem noção aí. Tá? Que a gente já falou aqui do limoneno, da laranja e do limão. Só um exemplo aí. Ambos vêm do pirofosfato de geranolina, querendo ou não, é o dimetil com o IPP, né? A gente soma, então, aqui, ó, o IPP
com o DMAPP. E aí eles se juntam para formar esse daqui. Gira aquela ligação, gira, essa ligação girou. A gente já consegue ficar vendo que houve essa mudança aqui. Isso aqui a gente mostrou nesse slide aqui, ó. Deixa eu voltar um pouquinho só para mostrar de novo. Opa! Aqui, ó. O geranilpirofosfato, ele pode sofrer essa rotação aqui e formar esse composto que a gente já começa a enxergar essa ciclização. E essa ciclização acontece mesmo aqui, ó, na laranja, para formar o limoneno ali. Para formar o limoneno. Também dá para ver, querendo ou não, essas reações aí, tá? Vamos parar por aqui. Na próxima aula a gente vai começar a falar dos M-terpenos e dos monoterpenos. Quem são os M's? Com 5 carbonos e dos monoterpenos com 10 carbonos. Por quê? Porque quando formar o GPP, geranilpirofosfato, que é a junção do DMAPP com IPP, a gente vai poder ter a opção dele se transformar no linalilpirofosfato, que é o LPP, e o nerilpirofosfato aqui, ó. E aí vai dar a opção de você construir várias outras moléculas, tá? Então, na aula de hoje a gente para por aqui. O principal para vocês entenderem é o quê? Como que se dá a formação dos terpenos a partir do isopentilpirofosfato com dimetilalilpirofosfato, e eles vêm lá de 3 moléculas da acetilcoenzima A, e elas podem ir se somando e vai formando aí cadeias maiores de terpenos. Essas cadeias, quanto maior, menos provável dela se volatilizar, é lógico, a molécula vai ficar mais pesada, e ela vai tendo, então, várias aplicações diferentes aí, igual a gente conseguiu ver, tá bom? Fechou? Então, a gente para aqui nos M-terpenos e nos monoterpenos. Vou deixar depois a aula disponível lá no YouTube para vocês. Obrigado para quem assistiu até aqui. Vou deixar o slide também no Moodle para vocês. Esses slides eles já tem até a última parte de terpenos aí, quem quiser ir adiantando, que tem bastante mostrando aí como é que tem uma parte de reação. Na verdade, a gente vai falar um pouco depois de algumas aplicações aí. Vai falar um pouquinho dos M-terpenos e dos monoterpenos e aplicações deles aí, né? Aplicações farmacológicas dessas substâncias. Tá? Deixa eu parar de gravar. Muito obrigado para quem assistiu até aqui.